Até agora a gente estudou a cinemática, né? Então a gente viu o conceito de posição, velocidade e aceleração, como eles se relacionam através das derivadas, né? A velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, e a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Além disso, a gente também viu como relacionar inversamente essas quantidades através de integrais, né? Usando o teorema fundamental do cálculo. E isso daqui dá pra gente uma análise descritiva do movimento de uma partícula, né? Então, por exemplo, você tem aqui uma partícula se movendo, fazendo essa trajetória, e você consegue descrever a posição dela em função do tempo em cada instante, a velocidade dela em cada momento e a aceleração que ela tem, ou seja, a variação da posição da velocidade que ela está tendo em cada instante da trajetória dela. Então, a gente consegue fazer essa descrição do movimento de uma partícula pontual, né? Então percebe que a cinemática ela tem esse caráter que é meramente descritivo. É descritivo, certo? Ela basicamente descreve o movimento pra gente, nada além disso. Percebe também que a gente está fazendo algumas suposições. Então, por exemplo, a gente está dizendo que o tempo é um parâmetro real, ou seja, ele é contínuo, o tempo varia continuamente através da trajetória. A gente também está dizendo aqui ó, que a posição ela é 2 vezes derivável, pelo menos, né? 2 vezes derivável. O que torna a trajetória uma função, a posição ao longo do tempo uma função contínua, dependente do tempo, e a velocidade também uma função contínua, certo? Então tem tudo isso embutido aqui já, né? A gente está dizendo que a posição ela varia continuamente ao longo do tempo através do espaço, né? Então a partícula anda continuamente através do espaço, ela não vai dar saltos, né? Então olha como essas coisas estão embutidas tudo isso aqui, né? Mas essa é uma coisa importante, a cinemática tem um caráter descritivo. Então se eu te desse uma situação, por exemplo, se eu colocasse um teto aqui e uma mola, você não saberia só com isso me dizer o que vai acontecer. Você não sabe me dizer nessa situação o que vai acontecer futuramente. Porque a cinemática não tem esse poder preditivo, ela é descritiva apenas, né? Então, a gente vai começar a estudar a dinâmica. A dinâmica, ela vai ter esse caráter mais preditivo. Então, dada uma situação física, o que eu posso concluir sobre o que vai acontecer no meu sistema, né? Então, ela vai estar preocupada um pouco sobre as causas do movimento, digamos assim. Enquanto a cinemática estuda apenas o movimento, a dinâmica estudaria as causas do movimento, certo? Então, a dinâmica é baseada nas leis de Newton. Então, a gente vai estudar aqui a mecânica newtoniana, certo? E a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Então aqui eu copiei a lei de inércia que está escrito no livro do Moisés. Então vamos dar uma olhada. Ó. Todo corpo persiste em seu estado de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas sobre ele. Então aqui tem algumas coisas importantes já para a gente perceber, né? Então, ó, movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a velocidade constante, a aceleração igual a zero, né? Então o corpo vai manter a velocidade constante, ou seja, vai ter aceleração igual a zero, a menos que sobre ele tenha a ação de forças. E o que é força? Até agora a gente não discutiu o conceito de força, mas vamos levar isso intuitivamente até agora. Levar o conceito de força intuitivo, mas vamos entender forças como um meio de interação. Interação. Então a força surge pela interação de dois objetos, dois corpos, por exemplo. Então uma caneta está fazendo força na outra porque elas estão interagindo através do contato. A caneta cai porque ela está interagindo com a Terra através da força gravitacional. Mas enfim. Então olha que interessante. A gente está dizendo que se eu pegar um objeto, uma partícula aqui, vamos pegar uma partícula pontual. Se sobre ela não tiver ação de forças, ela vai continuar o seu movimento com uma velocidade constante, ou seja, uma aceleração igual a zero. Seu movimento retilíneo uniforme. Mas isso vale sempre, será? Essa lei de Newton vale sempre? Ela tem esse nome de lei que daria essa ideia de valer sempre, mas na verdade não. Ela não vale sempre. Ela só tem a validade. Qual que é a validade dela? Onde que ela vale? A validade dela são nos referenciais. Então eu coloquei, ó, nos referenciais inerciais. Então a primeira lei de Newton já nos leva a ter que discutir esse conceito de
referencial inercial. E, na verdade, eu até modificaria a primeira lei da seguinte forma. Eu diria que um referencial inercial é aquele em que todo o corpo persiste seu estado de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja sobre ele impelido forças. Então eu diria que a primeira lei, na verdade, já está definindo o que é um referencial inercial. Então se você tiver, por exemplo, em um lugar, não tem mais nada aqui dentro, vai estar você aqui dentro. E daí você larga essa bolinha aqui, esse objeto aqui dentro. E larga, por exemplo, com velocidade constante igual a zero. Se ele continuar parado, e se manter parado ao longo do tempo, então você está num referencial inercial. Porque ele continua o seu estado de movimento retilíneo uniforme, no caso, um estado de repouso, sendo que não está agindo nenhuma força sobre ele, né? Então imagina que você não está perto da Terra, né? Então a Terra está longe, então não tem força gravitacional, não tem nada. Imagina que está em um espaço isolado. Então esse é um fator importantíssimo. Então você tem uma... Então vamos até esquecer que existe um observador, né? Pega uma partícula isolada. Esse conceito é fundamental, ó. É o conceito de uma partícula isolada. Ou sistema isolado. Essa ideia de isolado é fundamental, porque se você pegar uma partícula isolada, como é que a gente faz isso experimentalmente, né? Então, se você pegar uma partícula isolada, ela vai continuar seu movimento retilíneo uniforme, seja num estado de repouso, seja se movimentando assim. Mas aí você pode perguntar, como é que a gente verifica isso experimentalmente? Como é que a gente chegou na lei da inércia experimentalmente? E, de fato, essa é uma pergunta difícil, porque você não consegue criar uma partícula isolada, certo? Isso é uma abstração que a gente faz de um limite de situações físicas. Então, se a gente quer um sistema livre de ação de forças, então, por exemplo, a primeira força que a gente teria que lidar é, por exemplo, com a força de atrito. Então, por mais que eu esteja fazendo uma força aqui na caneta, ela não está mudando seu estado de movimento porque tem um atrito. Ou mesmo que eu coloque ela em movimento, ela para porque tem um atrito. Então eu preciso me livrar da força de atrito. E a força de atrito vem por contato. Então já tem essa dificuldade de se livrar da força de atrito. Mas a gente consegue fazer isso experimentalmente. A gente faz, por exemplo, coloca um chãozinho aqui que empurra o ar sobre essa mesa. E daí, por exemplo, um objeto aqui vai meio que flutuar. Ele vai sair do contato com a mesa e daí você não tem mais o contato, você não tem mais esse atrito. Mas daí quando você coloca esse corpo em movimento, então vamos dizer que a gente colocou ele em movimento aqui. Opa! Colocamos ele em movimento, então digamos que tem uma velocidade aqui. Então ele agora está livre de forças? Não, mais ou menos, porque agora você tem a força da resistência do ar, né? Então eu diria que ainda você tem colocar aqui, ó, uma força de resistência do ar. Vou colocar FR, força de resistência, certo? Então, tem essa dificuldade de se criar uma partícula isolada. E, na verdade, eu diria que é até impossível, né? Como é que você garante que um objeto, uma partícula, de fato está isolada? Nenhuma força está agindo sobre ela, né? E até tem uma certa imprecisão, porque ela não tá, mesmo que não tivesse força de resistência, ela não está livre de força, né? Ela tem as forças, a força peso, mas ela está se cancelando com essa força do ar aqui, né? Essa força do fluxo de ar. Então é difícil você construir essa ideia de partícula isolada. Porém, ela é uma abstração que faz todo sentido se a gente pegar casos limites, né? Então a gente consegue, por exemplo, criar um caso limite desse, e mesmo com a resistência do ar, como se a velocidade for pequena, a resistência do ar ela é negligenciável, ela é descartável, ela é muito pequena. Então não faz diferença você considerar ela ou não. Então se você coloca esse objeto em movimento, ele basicamente vai continuar andando em movimento retilíneo uniforme até onde a plataforma estiver, né? Ele vai, claro que ele vai ter uma aceleraçãozinha, mas muito pequena, basicamente desconsiderável. Então você consegue perceber isso aqui acontecendo, certo? Mais do que isso, né? A gente pode pensar basicamente as forças. A gente vai discutir a natureza das forças geralmente mais para frente, mas elas têm as forças que vão agir nos corpos, eles têm a característica de que as forças... Então, imagina a intensidade da força e a distância, colocar D de distância. Ela cai, ela é decrescente, né? Então, se eu ficar muito longe dos objetos que estão interagindo e causando força, a força vai ser muito pequenininha. Se eu ficar muito longe,
força vai ser pequena. Então eu posso descartar ela, né? Desconsiderar, ela é negligenciável, certo? Então essa é a ideia. Então se eu pegar um objeto muito longe, então no espaço, distante de corpos celestes, você vai ter forças agindo sobre ele muito pequenas. Então a gente pode desconsiderar e pensar você tem de fato um sistema próximo de estar longe da ação de forças, e você vê a lei da inércia valendo com muita acurácia, com muita precisão, certo? Então você consegue simular essa ideia de partícula isolada, mas a ideia de partícula isolada ainda assim é uma abstração que a gente cria de um caso limite dessas situações em que a força são quase negligenciável, que a gente consegue construir experimentalmente, certo? Então essa é a discussão que eu queria fazer sobre a primeira lei de Newton. E eu até diria, inclusive, pelo que está no livro do Kleppner, do MIT, eu diria, inclusive, que a primeira lei seria melhor dita dessa maneira, de que existem referenciais inerciais, né? Então eu diria que a primeira lei, na verdade, ela é uma lei que ela está te garantindo que existem esses referenciais inerciais, em que se você pegar uma partícula e colocar ela em movimento retilíneo uniforme, com uma velocidade constante, ela vai permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que haja uma força agindo sobre ela. Então, eu diria que a lei de inércia ela é basicamente uma afirmação de que existem referenciais inerciais.